Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar aqui nessa noite na casa do Senhor. Após uma semana de lidas, trabalho, de bênçãos de Deus, nós podemos finalizar a semana útil juntos aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor. Louvo a Deus e agradeço pela sua vida que está aqui conosco nessa noite. Quero convidar o irmão Roberto a saudar o Rogério aqui conosco. Rogério, muito bom tê-lo aqui conosco. Roberto, cumprimenta o Rogério aí, dá um abraço nele. Convidar a irmã Zaira também para dar um abraço na Daiane aqui e no Felipe de Itabu, que estão aqui conosco também. Agradecemos, né? O Felipe é o namorado de Manu, para quem não sabe ainda, né? Ou seja, está aqui Daiane, a irmã dele, tecladista lá da Igreja Batista em Itabua, servos de Deus especiais. Mas eu convido você a dar um abraço quem está perto de você também nessa hora. Não sei se você já cumprimentou, mas se você possa saudar quem está aí do seu lado. Som. Coisa boa, não é isso? Nós podemos estar juntos na casa do nosso Deus, na casa do Senhor. Irmãos, nós estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nosso almoço missionário está uma bênção, não é isso? Alguns dizem que quando a gente dorme, a gente conta carneirinhos. A irmã Lucicleide está contando quentinhas, não é isso? Enquanto dorme, não é isso, irmã Lucicleide? Está contando quentinhas, porque já passou de 500. Então assim, está contando quentinhas, não é isso? Durante o seu sono. A irmã Cristiane também, né, Cristiane? Está dormindo à noite, não conta nem carneirinho, mas conta quentinha, vai só passando quentinha. Mas está sendo uma bênção, irmãos. Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária. E nós louvamos a Deus, porque tudo isso é pela graça dEle. É pela bondade dEle sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Agradecendo pelos irmãos que estão empenhados em doares, em comprarem, divulgarem, venderem. Então todo essa mover do povo de Deus e com a bênção do Senhor, nós temos visto tudo isso acontecer e nós somos agradecidos por tudo isso. E a nossa campanha Deus tem nos abençoado. Domingo à noite tem cantina também. A classe escolar 1 está aí, eu já vi aqui, será por aí. A nossa classe aí está preparando aí uma cantina especial. Tem um hot dog domingo à noite. Sei que já venderam uma quantidade imensa também já de hot dogs. Então vai ser uma bênção também domingo à noite. E assim vai, irmão, no outro domingo também. E assim vamos até o nosso dia 14, quando será o nosso grande encerramento da nossa campanha missionária. E eu queria convidar você nessa hora para nós orarmos, a colocarmos mais uma vez nossas vidas diante do Senhor. Certamente temos coisas para colocar. Peço que você coloque a nossa campanha missionária. Esse almoço de domingo é uma bênção, mas tem trabalho. Que Deus nos dê alegria, que Deus nos dê harmonia, que Deus nos dê comunhão, para nós trabalharmos juntos ali nesse almoço missionário. Que esse almoço fique muito bom, que quem comprou possa ficar alegre em poder almoçar essa comida que vai receber. Que Deus possa abençoar todos esses, que possa ser a bênção de Deus. Oremos por aqueles também que estão enlutados. Estou vendo aqui o irmão César Maia, nessa semana perdeu seu irmão, o irmão Roberto, né? Que Deus possa, assim como ele, o irmão Cláudio, a irmã Edineide, a irmã Sandra e todos os demais familiares que estão com os corações apertados. Ontem o irmão Valmir também perdeu uma tia ali no Rio, foi para lá. Então oremos pela família dele, pela Val também. Oremos pela nossa irmã Valdeci, que foi hospitalizada novamente. Que Deus possa estar abençoando. A nossa irmã Genilza pediu pela sua neta também, estou vendo aqui, né? A Brenda também está internada novamente. A Maísa continua hospitalizada, os irmãos têm perguntado. E é um dia de cada vez, e Deus vai cuidando de nós. Hoje mesmo pela manhã, eu e Márcia nós conversávamos e orava. E Márcia falou, Deus tem nos dado paz no coração. E tem dado mesmo, porque nós sabemos que nossas vidas estão totalmente nas mãos de Deus. E nós temos andado nessa confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E de fato, Ele está no controle de todas as coisas. Claro, tem dias que o coração fica mais apertado, mas em todos esses momentos, Deus cuida de nós. E talvez você tenha algum outro pedido que você queira colocar diante de Deus nessa hora. Então eu convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e a falar com Deus nesse momento. E daqui a pouco eu quero quebrar o silêncio para juntos orarmos ao Senhor.
Bondoso Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de poder, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos diante da Tua presença, estamos em Tua casa, reconhecendo que só Tu és Deus, que Tu és grande, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós queremos nessa hora, Senhor, mais uma vez colocar nossas vidas diante de Ti. Nós queremos nessa hora nos render aos Teus pés novamente. Nós queremos nessa hora mais uma vez buscar a Tua face, buscar a Tua presença, porque nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos viver conforme o Teu querer, nós queremos viver conforme a Tua vontade, nós queremos viver para o engrandecimento do Teu nome. E é por isso que nessa hora colocamos cada vida que está aqui nessa noite em Tuas mãos. Abençoe cada família aqui representada, abençoe a Tua igreja. Que o Teu povo, Senhor, nessa noite sinta a Tua presença entre nós. Que o Teu povo nessa noite possa ser cheio do Teu Santo Espírito. E que o Senhor continue abençoando a vida da nossa igreja. Abençoe nossa campanha missionária. Abençoe esse almoço de domingo, Senhor. Já está sendo uma bênção. E nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Pedimos também, Senhor, para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão com os corações apertados. Pedimos também, Senhor, para aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados, por aqueles que estão acamados, por aqueles, Senhor, que precisam tomar decisões difíceis, desafiadoras, por aqueles que estão enfrentando problemas familiares. Senhor, leve, Senhor, restauração, leve cura, leve o Teu amor sobre a vida de cada um desses. E nessa hora, Senhor, além de toda a nossa gratidão e petição, nós pedimos agora que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Nós queremos compreender a Tua palavra nessa noite, nós queremos ouvir o Teu recado, nós queremos ser usado pelo Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma maratona. Nós vamos começar estudando um livro da Bíblia. E conforme os irmãos votaram, nós vamos começar do final, não é isso? Nós vamos começar lá de Apocalipse. Nós vamos começar a nossa jornada e vamos caminhar até o final. Vão ser alguns encontros e nós vamos ter a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos, tem normalmente 3 situações. Primeiro, irmãos, alguns falam que não adianta estudar porque ele não entende nada. Ele lê e acaba não entendendo coisa nenhuma. Não é isso, Esther? Esther falou isso comigo, né? Falou, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Mas falei, Esther, nós vamos estudar juntos aqui. Tem outros irmãos que falam que leem, mas é tanta coisa que acontece, tanta catástrofe, que tem até o medo de ler Apocalipse. Fica até com medo de ler Apocalipse. Tanto que quando acontece algum desastre, alguma coisa, as pessoas falam, foi um apocalipse que aconteceu. O nome é tão forte que quando acontece alguma coisa, aconteceu um apocalipse. Ou seja, foi uma coisa muito grande. E tem outros irmãos que leem, entendem que é um livro inspirado, mas levam ele ao pé da letra, literalmente, e aí causa uma grande confusão também. Nós precisamos entender o contexto, a época, por que ele foi escrito, a linguagem dele, para que a gente possa tirar lições preciosas para nós. Hoje nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Nós queremos fazer uma introdução no livro de Apocalipse, para que a gente possa abrir a nossa mente, e aí depois nós continuarmos estudando e irmos na nossa caminhada até o final do capítulo 22. Na versão ARA, Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 a 3, nós vamos estar lendo nessa noite aqui, mesmo assentado como os irmãos estão, nós faremos uma leitura alternada. Eu vou ler o 1, os irmãos os 2, e depois juntos nós iremos ler o verso 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Então, irmãos, no verso 1 que nós acabamos de ler, a primeira palavra que eu disse, Apocalipse é o quê? Uma revelação.
Exatamente, a palavra Apocalipse significa isso, desvendar, revelar, isso que significa a palavra Apocalipse. Mas é uma revelação de quem? De Jesus Cristo, já está dizendo. Então assim, pense sobre isso, tá? É uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar o que os seus servos, o que estaria para acontecer. E ele disse, você já viu, né? Por intermédio do seu anjo, notificou a quem? O seu servo João. Que João é esse? Não é o Batista, porque o Batista foi decapitado. Esse João é um dos apóstolos de Jesus, o mesmo que escreve o Evangelho de João, que escreve também 1ª, 2ª e 3ª João. É o mesmo João, irmão de Tiago. E ele escreve essa carta, esse livro quando? Quando ele estava preso na ilha de Patmos. Isso foi quando? Aproximadamente no ano 95 da nossa era. Então você começa a entender. Então é uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos, para aquilo que iria acontecer, por intermédio do seu anjo, para quem? Através ali de João, mostrou a João o que iria acontecer. Então, irmãos, algumas coisas são importantes quando nós olhamos para o Apocalipse. Primeiro, ele é um livro de linguagem simbólica, figurada, apocalíptica. Essa é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. Daniel e Ezequiel tem um pouco também. Isso era muito comum na literatura judaica, vamos dizer assim, não era uma novidade. Então eu preciso entender que ele tem muitos sentidos simbólicos e figurados. Segunda coisa, eu preciso entender que Apocalipse, ele não está fora da Bíblia, ele está dentro da Bíblia, ele encerra, fecha o cano bíblico. Então eu olho Apocalipse olhando toda a Bíblia também. Eu não olho Apocalipse vendo apenas o livro de Apocalipse isoladamente. Ele não, ele está dentro da Bíblia. Eu olho Apocalipse olhando todo, eu não olho ele isoladamente. Então você precisa ter esse entendimento também. Então o livro de Apocalipse é isso. A chave para você interpretar e entender, a primeira coisa é um livro de linguagem figurada simbólica. Não é literal. Não é exatamente aquilo que você está lendo. Mas por que João escreveu dessa maneira, dificultando tanto a nossa vida? Porque naquela época, irmãos, no ano 95, eu não sei se você se lembra o que estava acontecendo nesse ano. Eu sei que você não estava lá, não é isso? Assim eu espero. Não tinha ninguém que estava lá nesse ano de 95, há quase 2000 anos atrás. Nessa época, existia uma nação que dominava o mundo. Quem dominava o mundo? O Império Romano. Nessa época havia um imperador chamado Domiciano, que estava dominando o mundo. E esse imperador, irmãos, assim como outros também, eles começaram a se considerar que eram deuses. Se você observar os títulos dos imperadores romanos, por exemplo, Sebastos ou Augusto, a tradução desse termo é digno de ser adorado. Então ele cria isso aqui. Tem outro nome que dava o imperador romano, Sóter, quer dizer Salvador. Cários quer dizer Senhor. Os imperadores romanos, eles começaram a se titular como sendo Deus, e eles queriam ser tratados dessa maneira. Inclusive mandavam construir templos e estátuas. E naturalmente, quem não queria adorar o imperador sofria sérias consequências. Então quando João escreve isso aqui, ele usa uma linguagem figurada. Pense numa coisa, entenda uma coisa e tenha certeza: aqueles que estavam ouvindo, foram os ouvintes originais, entendiam muito bem essa linguagem apocalíptica. Eles entendiam muito bem isso aqui que estava acontecendo. Para nós hoje é um pouco desafiadora, mas conforme a gente for caminhando nos capítulos, vai abrir a mente, a gente vai entender um pouco mais. Mas eu preciso entender isso, é uma revelação de Jesus Cristo, que vai nos mostrar o que estava para acontecer. É uma carta, irmãos, de encorajamento para os irmãos do primeiro século. Aqueles irmãos estavam sendo presos. Aqueles irmãos estavam perdendo suas posses. Aqueles irmãos, muitos estavam sendo mortos. Irmãos, nós não temos noção do que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Graças a Deus, hoje nós temos liberdade. Essa semana, quarta-feira, nossas crianças fizeram culto ali na rua, não é isso, Claudinha? Uma bênção ali as nossas crianças. Se nós quisermos reunir ali agora no transporte, nós vamos ali, vamos fazer um culto. Mas naquela época, irmãos, não era assim a coisa.
E exatamente há uma virada muito grande no Império Romano, onde começa uma perseguição muito forte contra os cristãos, porque os cristãos não queriam adorar o imperador. E por você não querer adorar o imperador, você sofria sérias consequências a partir disso. Se você vê um pouquinho mais da história, ali no segundo século da nossa era, muitos crentes, irmãos, foram jogados lá no Coliseu, as feras. Vocês têm alguns livros, eu tenho um livro que chama Os Mártires do Cristianismo, histórias, irmãos, terríveis, em que aqueles irmãos perderam a vida lá, jogados às feras e outras coisas, mais tortura que você possam pensar. Mas tem algo que marca muito esses irmãos dessa época: nenhum deles iam triste para esses locais. Eles iam com os olhos brilhando e com alegria de serem considerados dignos de morrerem por Jesus Cristo. E eu fico a pensar, irmãos, será que se fosse nós, né, como é que nós iríamos reagir? Mas eu tenho aprendido uma coisa também, irmãos: Deus só vai nos dar fé e coragem para aquilo que é necessário. Naquela época tinha leão, não é isso? Então Deus dava coragem para os seus servos enfrentarem leão. Hoje que eu saiba, aqui não tem leão. Tem leão aqui em Salvadelli? No máximo um cachorro de nome Leão, mas leão não deve ter por aqui. Então você não precisa ter coragem para enfrentar leão hoje. Tem Coliseu aqui em São Fidélis? Não tem Coliseu aqui em São Fidélis. Eu quero dizer, irmãos, que Deus nos dá coragem e fé para aquilo que é necessário. Deus não vai ficar gastando, vamos dizer assim, né, nada que não é necessário. Então, às vezes não dá para comparar. Ou seja, será que eu ia reagir? Como é que eu ia reagir? Não tem como saber. Mas eu sei de uma coisa: o que for necessário, Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Ele faz. Então aqueles irmãos daquela época tinham coragem para tudo isso e faziam com alegria. Hoje nós não precisamos dessa coragem, mas se necessário for, Deus vai nos dar. Fez 10 anos agora, que quando houve lá, né, lá todo o Oriente Médio, ali, bem sempre complexo, o Estado Islâmico matou vários cristãos. Tem até um vídeo que agora completou 10 anos, estava passando novamente. Fatos reais. E aqueles cristãos, mano, nenhum deles negam a Jesus. E eles fazem isso com tranquilidade. Mas fazem porque Deus certamente os fortaleceu e deu fé para aquilo ali. Então não fique preocupado. Aquilo que for necessário, Deus vai fazer por nós. Apocalipse, irmãos, é a revelação de Jesus Cristo para encorajar aqueles irmãos, tudo que eles estavam enfrentando, que eles estavam sofrendo, tudo o que estava acontecendo por eles. E tem algumas coisas que você pode ter certeza que você vai poder aprender em Apocalipse. Primeira dela, a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Conforme nós formos estudando Apocalipse, você vai ver isso. Jesus tem o controle total da igreja. A Bíblia nos diz claramente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, durante o livro de Apocalipse, nós vamos ver isso. Vai ver uma outra coisa, irmãos: Jesus tem o total controle da história. Às vezes tem gente que acha que o mundo está solto, à deriva. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que existe alguém que está sentado no trono. Essa palavrinha trono vai aparecer muitas vezes em Apocalipse. E quem está sentado no trono é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que está no controle da história. É Ele quem diz a palavra final. É Ele, irmãos, que sempre está no controle de todas as coisas. Estudando Apocalipse, nós vamos ver e vamos aprender isso. Nós vamos aprender também, irmãos, que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. A igreja, irmãos, normalmente dos momentos de mais perseguição, foi os momentos que ela mais cresceu. Existe um livro que chama de que o sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais perseguição acontecia, mais o evangelho crescia. Na verdade, às vezes quando está muito calmo, a gente fica também, às vezes, muito acomodado. Às vezes Deus precisa dar uma sacudida para que a gente possa despertar para algumas coisas. Que às vezes quando está muito calmo, a gente fica muito acomodado também. A gente fica numa zona de conforto muito grande. E nós podemos ver isso. A igreja, irmãos, estava acomodada em Jerusalém. Quando começa a perseguição, a gente vê em Atos ali, Paulo começa a dar a Saulo aquela perseguição. A igreja, irmão, ela se espalha pelo mundo todo e começa a pregar o evangelho. Talvez se não tivesse a perseguição, ia continuar lá em Jerusalém, não sei por quantos anos. Então, irmãos, precisamos entender: nem as obras do diabo, nem o mundo podem destruir a igreja do Senhor. Tem mais uma coisa, irmãos: os inimigos que percebem a igreja do Senhor, eles serão vencidos. E Apocalipse vai nos mostrar isso. A vitória final, irmãos, é do Senhor e da sua igreja, do seu povo. Isso já está garantido, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer no meio da história, mas o final nós já sabemos. Ele já está escrito, nós já sabemos como vai ser o final. E o final para a igreja do Senhor é um final
glorioso. E Apocalipse vai nos mostrar isso durante a nossa caminhada. Os inimigos de Cristo, irmãos, terão que enfrentar o juízo de Deus, e ao mesmo tempo que a sua igreja vai desfrutar da bem-aventurança eterna. E tudo isso, irmãos, nós vamos poder aprender um pouquinho no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse existem algumas interpretações também. Alguns entendem, é o que a gente fala que é uma interpretação preterista, que tudo isso que Apocalipse fala foi lá daquela época, já acabou. Existem alguns que pensam que é futurista, que tudo está em Apocalipse, é lá para o futuro. E existe uma interpretação histórica, que entende que Apocalipse está acontecendo ao longo dos tempos. Ele já está acontecendo em cada época, em cada geração, em cada momento. Em todos eles, Jesus continua no controle de tudo. E em Apocalipse surge um tema: o milênio. Alguns já devem ter ouvido falar sobre isso. Aí tem os pré-milenistas, pós-milenistas, amilenista. E se eu perguntar para você, o que você é? Você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? E aí, né, são termos que às vezes as pessoas discutem sobre isso. Nós batistas temos um entendimento. O que é o pré-milenista? Entende que vai haver um milênio, 1000 anos de paz. Porque existe um único verso na Bíblia, que é lá em João capítulo 20, fala desse milênio, que vai haver, que antes desse milênio Jesus vem buscar a sua igreja. Aí depois tem o milênio, depois tem a grande tribulação, e depois Jesus volta. Isso é a visão pré-milenista. Existe a pós-milenista, que após esse período de 1000 anos, Jesus leva a sua igreja e vai acontecer a grande tribulação. E existe o entendimento amilenista. Nossa visão batista, ela é amilenista. Ela não entende o milênio como literal, ali como não é Apocalipse, é uma linguagem figurada, que na verdade o milênio já está acontecendo, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Ele já está acontecendo durante esse período. Esse é o nosso entendimento em relação ao milênio. O livro de Apocalipse, o pastor Hernandes Dias Lopes, acho que foi até a irmã Silvana que esse dia até postou, ele traz uma visão progressista do livro de Apocalipse. São as 7 sessões paralelas, em que ele traz uma visão que é uma visão mais nossa, reformada, tradicional, que entende e compreende dessa maneira, que as coisas que mostram, ele está repetido em 7 sessões paralelas. O que quer dizer isso? Em cada sessão dessa, você tem o entendimento desde a vinda de Cristo até a sua volta. Primeiro, os 3 primeiros capítulos falam dos 7 candeeiros, e nós vamos poder estudar cada um deles. Tem ali, né, as 7 cartas, as 7 igrejas. Então nós temos ali os candeeiros. Então essa é a primeira sessão paralela. E a mensagem dessa primeira sessão paralela é: Jesus virá, e virá publicamente. Domingo à noite nós falamos sobre Atos, que Jesus foi e apenas um pequeno grupo viu a sua ascensão. Mas quando ele voltar, todo olho verá, todo mundo vai ver. A segunda sessão, ela fala dos 7 selos, que vão do capítulo 4 até o capítulo 7. A terceira sessão, ela fala das 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. A quarta sessão, ela fala do quarteto do mal: o dragão, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e a grande Babilônia. A quinta sessão, ela fala sobre as 7 taças da ira de Deus, que é o julgamento de Deus que vem sobre todos. A sexta sessão, ela fala da derrota dos 4 agentes do mal: a grande Babilônia, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar e o grande dragão. E por fim, a última sessão, ela fala, né, que da prisão de Satanás, o reinado das almas, o juízo e os novos céus e a nova terra. Então, em cada uma dessas sessões, nós vamos poder identificar claramente, desde a vinda do nascimento de Jesus até a sua volta. Em todas elas nós vamos poder perceber essa sequência no livro de Apocalipse. Como eu disse, irmãos, eu preciso abrir a minha mente para entender Apocalipse. É um livro de linguagem figurada. Foi escrito e tinha um propósito. Qual o propósito? Encorajar aqueles irmãos do primeiro século que estavam sendo duramente perseguidos. Então esse é um livro para encorajar. Só que não é só para aquela época não, irmãos. Esse livro vai nos encorajar nesse tempo presente também. Nós vamos poder ler, porque esse aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz.
Então, nesse tempo que nós estivermos estudando Apocalipse, ele também vai trazer encorajamento aos nossos corações. Porque hoje, irmãos, nós também temos lutas. Hoje também nós temos tribulações. Hoje também o diabo continua atacando, continua atuando de formas diferentes, mas ele continua aí operante. Enquanto Jesus não voltar, continuamos nessa batalha. Na verdade, irmãos, existe uma grande batalha espiritual sendo travada e nós não estamos vendo. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas existe uma batalha sendo travada, irmãos. É por isso que Paulo, quando escreveu os Efésios, falou que nós temos que ter o quê? A armadura. Você tem que estar com toda a armadura de Deus preparada, porque nós não estamos aqui, irmãos, num mar de rosa. Nós estamos em batalha, nós fazemos parte do exército de Deus, nós somos soldados de Cristo, nós fazemos parte, Ele é o nosso general, nós até cantamos isso. Irmãos, que o verso 3 ele fala, bem-aventurados, ou seja, dar profecia, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, bem-aventurados aqueles que leem. Então, durante essa jornada nós vamos ter a oportunidade de ler. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e nós vamos poder ouvir dessa palavra. Mas bem-aventurado também, irmãos, aqueles que guardam o que nele está escrito. Porque nós não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós apenas ouvimos, mas parece que entra de um lado e sai do outro. Mas nós somos desafiados a não simplesmente ficar ouvindo, mas nós precisamos, na verdade, praticar tudo isso que nós encontramos na palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele traz desafios para nós durante esse tempo, de entendimento, de compreensão. Mas conforme nós formos caminhando, os irmãos vão ver que as coisas vão clareando. Ele é o livro da revelação. Ele vai desvendar para nós aquilo que está para acontecer, aquilo que está acontecendo. Ele vai nos mostrar um pouquinho disso. Assim como foi para os primeiros irmãos que receberam, será para nós nesse tempo presente também. Que cada um dos nós que estamos aqui possamos já ler o livro de Apocalipse. É o primeiro desafio que eu quero dar aos irmãos. Mas lê, irmãos, numa lida só. Pega e tira um tempinho maior e lê todo o livro. São 22 capítulos. Não é uma leitura demorada, não. Você não vai levar mais do que uma hora, não. Você não vai levar nem isso, eu acho. Você vai acabar antes de ler ali. Por quê? É bom você ter a visão do todo. Alguns aqui que são mais experientes já se corresponderam por cartas no passado, não é isso? Alguns aqui já mandaram carta? Tem alguém aqui que já mandou carta? Tem alguém aqui que já mandou carta? Já recebeu carta também, não é isso? A gente fazia isso, não é isso? Quando você recebia uma carta, o que você fazia? Lia um pedacinho da carta hoje e deixava o resto para ler amanhã? É assim que a gente fazia? Não, você fazia o quê? Você queria ler todo, não é isso? Todas as notícias. Então quando você vai estudar, principalmente o Novo Testamento, é bom você ler o livro todo, para você ter uma visão mais ampla. Os mais jovens não sabem nem o que é isso. Escrever uma carta, mandar pelo correio, levar, sei lá, um mês para chegar. Quando a notícia chegava, você já era até outra notícia, já tinha até mudado, né, aquilo ali que estava acontecendo. Hoje nós somos uma geração, se você não consegue falar com a pessoa, você já fica ali, né, já quer falar instantaneamente, imediatamente com as pessoas. Mas no passado não era assim. Então quando você recebia uma carta, tinha uma carta para você lá no correio, lá na sua caixa postal, que às vezes alguns tinham. Você pegava, você queria ler aquela carta inteirinha, depois lia de novo para entender um pouquinho melhor as minúcias. A palavra de Deus é assim também, irmãos. A gente precisa ler com essa mesma avidez, com esse mesmo apetite para a gente aprender. E Apocalipse não é diferente. Convido você, né, a fazer uma leitura integral desse livro. A ler, você não precisa ler, você vai lendo aí, ou seja, nos próximos dias, lê esse livro todinho, para que você possa extrair bastante ensinamento para ele. No dia de hoje, eu só queria fazer esse preâmbulo desse livro, trazer para você essas informações, quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito, o que estava acontecendo quando ele foi escrito, e dizer que ele é uma revelação de Deus.
não é uma revelação de João, é uma revelação de Deus. E como revelação de Deus, ela é aplicável para todos nós nesse tempo presente também. E assim como encorajou aqueles servos do passado, vai encorajar cada um de nós nesse tempo presente também.